sol desperta e beija o horizonte. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, a graça e a paz, a shalom, a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz que só o Senhor tem, que excede a todo entendimento humano. Receba essa paz, essa graça, esta unção, este poder. Como é bom podermos acordar na presença de Deus, sabe? Davi, ele compôs o Salmo 3, verso 5, dizendo: deitei-me e dormi, acordei, por quê? O Senhor me sustentou. Quem aí pode confirmar isso? Que o Senhor é o teu sustento, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é a força que faz os seus pés andarem como uma corça e suportar aquilo que para qualquer humano é insuportável, mas na força de Deus venceremos, avançaremos, saltaremos muralhas, sabe? Tem um corinho muito antigo que ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Na força do nosso Deus nós saltaremos muralhas, né? É tremendo isso. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, né? E o meu bom dia vai para Tiffany Moza ou Moza de Apucarana. Tiffany, bom dia, querida. Paz do Senhor. Hoje à noite nós temos um compromisso. Amém? A mini vigília ativando o Espírito Santo em nós. Aguardo todas vocês. Ariana Marques, a paz do Senhor, missionária. Deus continue te abençoando e te cubra de bênçãos. Se puder estar conosco hoje à noite também, na Renovar Cenáculo, nós vamos ter uma mega vigília, mas ela é mini no horário, tá bom? É mega na grandiosidade da unção e da presença do Deus Todo-Poderoso, mas é mini no horário. Começa às 10 horas da noite e vai até meia-noite, mas é tempo suficiente para adorarmos a Deus, buscarmos a presença do Deus Todo-Poderoso e glorioso, herdar as mais ricas bênçãos, gerarmos testemunho, nos quebrantarmos em adoração na presença dele, com toda a sorte de bênçãos sendo recebidas e despejadas sobre a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, o ministério pessoal que nós temos e exercemos em Deus. Então hoje é um dia muito especial e olha, o final de semana está apenas começando, tá bom? Esse é o meu, é o seu, é o nosso programa Femininas e aqui estamos para quê? Para regarmos a nossa vida na presença do Senhor. Olha, eu tenho um compromisso inadiável com vocês no nosso programa de hoje. Ontem nós iniciamos o Salmo de número 1 e hoje nós vamos dar a continuidade para concluí-lo. Nós aprendemos que existem 5 livros dentro do livro de Salmos, hein? Deixa eu ver quem que tá atenta aí, quem prestou atenção na ministração, quem não participou ontem, quem não viu, gente, tá tudo registrado, gravado no nosso canal do YouTube. Eu quero te fazer uma pergunta, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? É isso mesmo, canal Rádio Motiva Gospel, Rádio Motiva Sat. Você precisa ir no YouTube e se inscrever. Após fazer a inscrição, você vai clicar naquele sininho e tem algumas opções. A primeira é todas, é lá que você vai clicar, combinado? Se inscreva, acione a opção todas para você não perder absolutamente nada. No canal do YouTube da Rádio Motiva Sat, você tem os programas Femininas, desde que nós iniciamos, desde o primeiro, tá bom? Você tem todos os programas Renovar, que é feito diariamente com o Bispo Isaac Souza. Também tem o programa noturno, às 11 horas da noite, que o Bispo Isaac faz, que é o programa de promessas. Ele libera palavras proféticas, versículos bíblicos, revelações e profecias da parte de Deus. Gente, é muito forte. Então, você que precisa ser abastecida e fortalecida em Deus, precisa estar inscrita nos nossos canais do YouTube e temos outros canais também. O canal da rádio é apenas com a programação, combinado?
Tem também as orações. Olha, nós estamos aí num período de recesso, mas já vamos retomar as orações. As orações que o Bispo Isaac Souza faz é diária, 6 horas da manhã, tá bom? Sempre com uma pequena reflexão bíblica e oração. O nosso foco é esse, é edificar a tua e a minha vida, a tua e a minha fé através do relacionamento com Deus. Isso só é possível através da oração, amém? Então, todos os dias, às 6 horas da manhã, o Bispo Isaac Souza, ele libera esse conteúdo de oração com uma reflexão bíblica. E eu venho aí na viração do dia, às 6 horas da tarde. Não dá para esquecer, sempre às 6 horas, ou de manhã ou à tarde já, aí começando o período da noite. Sempre com o Bispo Isaac Souza e com a minha pessoa, tá bom? E nós temos o canal Bispo Isaac Souza. No canal Bispo Isaac Souza tem orações, tem programação, tem revelação, tem testemunho. Gente, é um canal completo e você precisa se inscrever, acionar a opção todas para sempre estar recebendo conteúdos aí maravilhosos, sempre bíblicos, tá? Muita presença de Deus, muita palavra, tudo aquilo que é do céu nós disponibilizamos para você através desses canais. E os cultos que acontecem nas igrejas Internacional Renovar em Apucarana, em Mandaguari e em Marialva, todos estão registrados, estão gravados, todos os cultos, tá? Com transmissão ao vivo e ele fica ali gravado, arquivado para você buscar e assistir, ser edificada, ser edificado, estar aí sendo fortalecido na presença do Senhor. É o canal Renovar TV, não tem como você esquecer, tá bom? YouTube, Renovar TV, esteja vendo. Olha, você que nos segue nas redes sociais, tanto o Bispo Isaac quanto eu, quanto as redes das nossas igrejas, você vai ver que ontem tá fresquinho, tá? Sabe, tá bem fresquinho assim. Nós postamos um momento precioso, profético, de adoração, oração e revelações, profecias, oração com imposição de mãos, que aconteceu na terça do Sobrenatural em Apucarana. Tá disponibilizado aí nos Reels dos nossos Instagrams, né, da igreja, do Bispo Isaac, o meu, tá bom? No Facebook, tá? E também tem a transmissão que está gravado. Foi transmitido ao vivo, mas está gravado no canal do YouTube Renovar TV. Você não pode ficar de fora. E o meu bom dia, bom dia, bom dia agora vai lá para Bom Sucesso, tá? Presbítero Pedro Donizete, Diaconisa Carmen, bom dia, casal top. A paz do Senhor Jesus com toda sorte de bênçãos. Aldivina Fátima, bom dia, minha querida. A paz do Senhor Jesus com toda sorte de bênçãos. E olha só quem chegou aqui, lá de Mandaguari, a ovelhinha querida, a intercessora, a oficial coluna na casa do Senhor que está de aniversário hoje. É ela, minha querida irmã Elisete Santos. Olha, ela está de aniversário hoje. Parabéns! Irmã Elisete, nós desejamos toda sorte de bênçãos, que o Senhor continue te honrando, te abençoando, te cobrindo de bênçãos, te conferindo muita saúde, que essa data do seu aniversário, ela seja assim repetida por muitos e muitos anos e muitas décadas, e a irmã continue sendo esta bênção na vida de tantas pessoas. A irmã Elisete é uma pessoa assim muito especial nas nossas vidas. Eu me sinto, sabe, irmã Elisete, presenteada com a sua amizade. Você é uma bênção na minha vida, na vida do Bispo Isaac Souza, na vida dos nossos filhos, que sempre têm intercedido, né? Sempre ali chama a gente para tomar um cafezinho, almoçar, ter um momento de comunhão, orarmos junto, isso é muito importante, né? E a nossa família te ama, viu, irmã? E sabemos que somos amados por vocês também. Vocês são uma bênção na nossa vida, assim como todos que aqui estão, ouvintes, irmãos em Cristo, amigos, familiares. E eu quero mandar um bom dia especial aí para nossa cidade abençoada, onde nascemos, tanto o Bispo Isaac quanto eu, São Paulo, São Paulo, São Paulo, a terra da garoa.
Deus abençoe esta cidade, Deus abençoe este estado, as demais cidades que aí sempre estamos ministrando, né? Santo André, São Caetano do Sul, Vila Alpina, Capão Redondo, Campo Limpo, Mogi das Cruzes, Embu das Artes. Olha quanto lugar legal, né? Santo Amaro. Gente, é tanto lugar abençoado. Barueri, Alphaville, Cambuci, Brás, Moca. Olha quanto lugar abençoado. Também mandar um abraço especial aí para Califórnia, Mandaguaçu, Mandaguari, Paysandu, Maringá, Londrina, Cambé, Rolândia. Olha, Arapongas, Pirapó e todo esse povo do nortão do Paraná vai estar conosco hoje à noite na mini vigília ativando o Espírito Santo em nós. Gente, hoje vai ser a terceira edição desta mini vigília e vale muito a pena você montar a sua caravana, você que não mora em Apucarana, para estar conosco. É tão rapidinho, gente, a gente nem percebe a hora passar. É muito rápido. Começa às 10 horas da noite. Nós já preparamos o ambiente antecipadamente. Durante o dia a gente já vai louvando, adorando, soltando louvores na igreja. É demais, gente. Nós temos assim uma vida realmente rendida e entregue na presença de Deus, e é isso que faz a diferença. São sementes que são lançadas diariamente no altar do Senhor, através de lágrima, de rogos, de intercessão, de clamor, de súplica, de busca, e aí o resultado vem. Vidas sendo libertas, sabe? Tem tantas pessoas chegando na Igreja Internacional Renovar com vícios, com alguns problemas, né? Com crenças diferenciadas, e Deus, através da palavra, tem assim ensinado, libertado, transformado, curado vidas. Pessoas que chegam com enfermidades, laudos médicos, e depois da oração trazem para nós um novo resultado de cura, de forma que os médicos têm pedido oração. Gente, tá demais esse tempo precioso que Deus tem nos presenteado na Igreja Internacional Renovar. Nós temos provado dos céus na terra, e é por isso que nós fazemos questão de te convidar a se assentar nesta mesa, porque tem um banquete do céu preparado para tu e para minha vida, e acontece hoje, dia 17 de julho de 2026, nesta sexta-feira abençoada em Apucarana. Qual é o endereço? Qual o endereço da Renovar Cenáculo, dessa grande bênção de busca e ativação do Espírito Santo em nós? É na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda, Apucarana, região central. Para você que vem de Maringá, para você que vem de Mandaguari, para você que vem de Jandaia do Sul, de Rolândia, de Cambé, você passa, porque é uma passagem obrigatória, né? Da BR 369, a extensão vai ser nessa avenida. Em frente à igreja vai passar. Você que vem de circular, gente, olha que coisa maravilhosa do céu. Tem um ponto de ônibus em frente à igreja. Você tem noção disso? Então você que está vindo de outras cidades dessa região que eu acabei de citar, é uma passagem obrigatória. O ponto de ônibus é em frente à igreja. Não tem desculpa, viu, gente? Não tem desculpa para você não estar conosco hoje à noite, nessa mini vigília ativando o Espírito Santo em nós. Você que vem de carro, não venha sozinho no teu carro. Não venha sozinha no teu carro. Chama meia dúzia de amigas, chama os parentes, a família, chama todo mundo e vem, dê carona. Se for preciso, racha o combustível aí, mas esteja conosco, amém?
vai ser poderoso como tem sido todas as outras vezes que nós temos desfrutado dessa rica bênção da parte do Senhor. Isso mesmo, missionária Ariana, vai aí digitando os nomes das amigas, chama todo mundo e vem. E você que já está conosco aqui na live, já vai compartilhando aí, aperta esta setinha de enviar e compartilha a nossa live, porque daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, eu vou liberar decretos dos céus. Através do quê? Através do quê? Ó ela aqui, minha amiguinha, ó, que eu amo. A minha espada, a ferramenta que Deus nos confiou, a palavra de Deus. Eu vou liberar, né? Nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos ontem. Olha, quem não participou do programa ontem, tá gravado aí no canal do YouTube, tá bom? Na canal do YouTube Rádio Motiva Sat. Você não pode ficar de fora, acessa, compartilha, envia nos grupos, coloca no status, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Deus, Ele tem prazer em te usar. Você pode levantar sua mãozinha comigo e declarar o que está lá em Isaías 6, verso 8, que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem tantas formas de Deus nos usar. Não é apenas num púlpito, não é apenas com um microfone nas mãos. Deus quer te usar até mesmo de forma virtual. A partir de agora, você compartilhando essa live, Deus já está te usando. Você enviando esse material ou aqueles outros que já estão ali guardados nos nossos canais do YouTube. Ou você também que está em outro estado, em outra nação, em outro continente, pode participar da rádio. Você que está me assistindo pelo Facebook agora, você pode compartilhar a live pelo Facebook, mas você pode acessar também o site da rádio, que é www.motivasat.com.br. Olha, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site e também pelo aplicativo, né, Mari Castilho? Chegando aqui, a graça e a paz preciosa do Senhor. Bom dia! Amém? A toda a família Castilho, uma família abençoada também que amamos e sempre estão aí conosco de uma forma tão carinhosa. Deus abençoe com toda sorte de bênçãos. E qual é o aplicativo da rádio? Rádio Motiva Gospel. Pelo Android, é só você ir lá no Google Store, Play Store, né? É a lojinha que você pode estar adquirindo gratuitamente, hein? É de grátis. É de graça, gente. Ó, é 0800, né? É free. Então você pode estar baixando o aplicativo para 24 horas no dia estar ouvindo a programação e todos os programas e todos os testemunhos, louvores maravilhosos, super atualizados, né? Você que precisa ir se antenar nas notícias, olha, tem notícia, tem testemunho, tem palavra, tem programação ao vivo, pãozinho fresco do céu todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. Aos sábados tem muitos louvores, testemunho. Você pode deixar o seu pedido de oração, tá bom? Aonde eu posso deixar meu pedido de oração, bispo? Aonde eu posso encaminhar o meu testemunho? Aonde eu posso lançar uma semente para abençoar essa rádio que vai aí aos 4 cantos do planeta, abençoando e ganhando tantas vidas para Jesus? 449-9897-6833. Amém? Esteja aí mandando o seu pedido de oração, enviando o seu testemunho, contribuindo com a sua semente de qualquer valor, amém? E você vai estar ajudando a nós ganharmos almas, a estarmos expandindo o reino de Cristo, porque isso é uma promessa preciosa do Senhor, né? A palavra nos diz que até os confins da terra esse evangelho vai ser pregado. Então, quando nós semeamos numa rádio evangélica como essa, que tem o compromisso de levar a palavra de Deus, ensinamento, orar por libertação, transformação, conversão e cura, nós estamos evangelizando.
nós estamos fazendo missão. Porque missão nós fazemos de 3 formas, né? Com as mãos, com os joelhos e com os pés. Com as mãos, lançando uma semente, enviando uma oferta para que os missionários vão. Nesse caso, para que a rádio se mantenha no ar e continue evangelizando e levando a palavra, ganhando vidas, libertando histórias, né? E com os joelhos, intercedendo, nós precisamos da sua oração. Nós oramos por vocês, mas nós contamos com as suas orações e intercessão também. Então, missão também é feita através de orações. E com os pés, bispa, como eu faço a missão com os pés? Indo até os lugares que muitas vezes muitas pessoas não querem ir. Pastor Wellington Castilho, bom dia, querido, a paz do Senhor Jesus. Olha o que ele está falando aqui, gente, isso é importante. Obrigada pelo feedback, Pastor Wellington. Olha, a paz do Senhor Jesus Cristo, bispa. Os meninos também gostam de ouvir essa programação abençoada, uma palavra do céu. Glória a Deus pela tua vida. Nós sabemos que o Wellington, ele é como um filho para mim. A Mari Castilho, que é mãe, não tem ciúmes, né? Ela divide o filho aí com a gente, filho do bispo Isaac também. Aí já adotamos o Wellington como filho, um pastor abençoado, menino de oração. Deus usa muito para pregar a palavra, nas revelações, né? Obrigada pelo seu feedback. O programa é Fé Meninas, mas os meninos são bem-vindos também, recebem da palavra, oram conosco e são vasos de Deus usados. Irmã Nésia dos Santos, bom dia, minha querida. A paz do Senhor Jesus com toda sorte de bênçãos, amém? Deus continue abençoando rica e poderosamente. MP Eduardo, olha só, ele está dizendo assim: Deus te abençoe muito, minha esposa amada, a irmã Rosineide. Então, Eduardo e Rosineide, casal abençoado, bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, a casa, a família, a saúde, a vida espiritual, ministerial, as finanças, tudo que se chama pelo vosso nome, com toda sorte de bênçãos, amém, queridos e queridas? Vocês todos são muito bem-vindos. E olha, daqui a pouquinho, hein? Faltam 3 minutinhos, gente, olha, a palavra de hoje também está, poderosa. Faltam 3 minutinhos para eu começar a pregar, gente. Por isso eu preciso chamar o intervalo, que logo após o intervalo nós vamos liberar aqui a pérola do dia, que é a pregação da palavra. Eu vou continuar aquela palavra que eu iniciei ontem, mas eu vou dar um chorinho para vocês do que foi falado ontem, para depois a gente engatar e seguir com a palavra. Intervalo, venha, querido! Motiva Sat, sempre mais onde você estiver. 44 99897 6833. Motiva Sat, sempre mais. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 9h58. Sempre mais onde você estiver. Motiva Sat. Motiva News. Oferecimento Barbearia Undercut. Agora, Motiva News. A informação do Brasil e do mundo. A Unioeste está com inscrições abertas para o vestibular 2027. O processo seletivo é destinado ao ingresso nos cursos de graduação presenciais e contempla as modalidades vestibular padrão, seriado, em que a avaliação é feita ao longo dos 3 anos do ensino médio, e treineiro. As provas serão aplicadas no dia 29 de novembro deste ano, em 2 etapas. Pela manhã, com prova de redação e questões de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, e à tarde com questões de biologia, filosofia, física, geografia, história, além de matemática, química e sociologia. Os candidatos podem realizar as provas nas cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Toledo e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conforme a opção feita no momento da inscrição. A taxa de inscrição é de R$ 205 para a modalidade padrão e R$ 95 para as modalidades seriado e treineiro.
O pagamento pode ser realizado por boleto bancário, Pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 2 vezes. Mais informações estão no site unioeste.br/vestibular. Repórter Vitor Luiz. Você ouviu Motiva News. De volta a qualquer momento. Barbearia Undercut. Cortes clássico, tradicional, taper fade, mid fade, loy taper e ainda barba tradicional, designer de barba, sobrancelha e corte kids. Barbearia Undercut, Rua Renê Tácula 104, próximo à Associação da Prefeitura, sentido à Faculdade em Mandaguari. Fone 43 9 96 53 47 79. Esta é a Motiva Sat, operando do Paraná para todo o Brasil e todo mundo. Sempre mais, onde você estiver. Nesta semana acontece Vigília de Oração, ativando o Espírito Santo. Oração, quebramento, palavra profética e uma intensa busca pelo Espírito Santo. Nesta sexta-feira, Avenida Governador Roberto da Silveira 379, Barra Funda, Apucarana, das 10 à meia-noite. Igreja Renovar, sede internacional Apucarana. 10:01. Ao longo dos anos, a Rádio Motiva Gospel vem ajudando milhares de pessoas através dos seus programas. Muitas vidas estão sendo evangelizadas. Seja um anjo provedor desse lindo trabalho de salvação. Envie sua contribuição na chave Pix 449-9897-6833. Todos os colaboradores terão seus nomes em orações diárias. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 449-9897-6833. Inscreva-se no canal do YouTube Bispo Isaac Souza. Centenas de pessoas estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Culto sobrenatural, curas e milagres, revelações bíblicas e a palavra que vai impactar a sua vida. Culto sobrenatural em uma Renovar, perto de você. Saiba os endereços: 449-9897-6833. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 449-9897-6833. 10:02. Igreja Internacional Renovar, chegando perto de você. Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005 Centro. Marialva, Rua Chiqueza, Ocumura 48, Jardim Paraíso. São Pedro do Ivaí, Rua Rio de Janeiro, 157, Virgílio Seco. E sede internacional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira 379, Barra Funda. Informações 449-9897-6833. Motiva Sat. Sempre mais onde você estiver. Motiva Sat. É isso aí, este é o meu, este é o seu, este é o nosso programa Fé Meninas, e deixando claro que os meninos são bem-vindos também, viu? Todos são muito bem-vindos aqui, porque este é um programa direcionado pelo Senhor, com a única missão de transmitir a poderosa palavra de Deus e orarmos juntos, uns pelos outros. Quando eu falo de orarmos juntos, sabe que texto bíblico me vem à mente? Quando Moisés já está avançado em idades, com as mãos pesadas, e os midianitas estão ali prevalecendo na luta contra o povo de Deus, os hebreus. E aí Deus levanta 2 homens, um chamado Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, e o outro chamado Ur. E ali eles colocaram pedras embaixo das mãos de Moisés, e cada um deles sustentava os braços, as mãos de Moisés erguidas, levantadas. E aí o que acontecia? O povo de Deus prevalecia, avançava e tomava posse da vitória.
Então, quando nós falamos de oração, é isso que acontece. Eu sustento a vocês através da oração para vencerem, e vocês sustentam a mim, ao Bispo Isaac, através da oração. Amém? Então é uma troca. O reino de Deus é isso, é maravilhoso. Então, esteja conosco diariamente através do site www.motivasat.com.br ou pelo aplicativo no Android, Rádio Motiva Gospel, ou no iPhone, radiosnet.com, e ali você procura Rádio Motiva Gospel, clica favorita. Durante 24 horas você tem a nossa programação gratuita no seu celular, nos veículos que você pode estar acessando, dentro do carro, num fone de ouvido ou num computador, seja onde for. Amém? Também os canais de transmissão, que é o Facebook da Rádio Motiva Sat, também pelo YouTube, canal Rádio Motiva Gospel. Você pode estar nos ouvindo e recebendo tudo que o céu tem para mim e para você. Eu vou começar a pregar, amém? Eu vou liberar a palavra deste dia de hoje, sexta-feira, 17 de julho de 2026, agora são 10 horas e 6 minutinhos. E antes de pregar, eu só quero te lembrar que hoje nós temos uma mini vigília poderosa em Apucarana, tá? Na Igreja Internacional Renovar, Avenida Governador Roberto da Silveira 379. 10 horas da noite começa, meia-noite já acabou, tá? É das 10 à meia-noite, apenas 2 horas, mas são 2 horas intensas na presença de Deus. Louvor, adoração, quebrantamento, oração, profecia, presença de Deus, pregação da palavra, é completa, tá bom? Então esteja conosco hoje em Apucarana, na mini vigília, ativando o Espírito Santo em nós. E domingo, pela manhã em Apucarana, às 9h30 da manhã, nós vamos ter um culto poderoso, domingo abundante. E à noite, às 19 horas, às 7 horas da noite, vai ter culto em Mandaguari e em Marialva. Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005, centro de Mandaguari. E Marialva, Rua Chiqueza, Ocumura, 48, Jardim Paraíso. 7 horas da noite, domingo abundante, esteja conosco, amém? Bom dia, Maria Diniz, paz do Senhor, minha querida, com toda sorte de bênçãos. Então agora, o momento é da palavra de Deus, a pérola do dia. E nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 1 que nós iniciamos ontem. Você que não teve acesso, tem ali gravado, registrado, dá para você acessar no nosso canal do YouTube, canal Rádio Motiva Sat. Você se inscreve lá, tem todinha a pregação do programa Femininas de ontem, falando o que é o livro de Salmos como inteiro, tá? Como um todo, e os 3 primeiros versículos. Hoje eu vou dar continuidade no verso 4, 5 e 6. Combinado? Vamos lá? Só para a gente recapitular o Salmo 1, ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, andar. Não se detém no caminho dos pecadores, deter é se paralisar. Nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, sentar é demandar de uma atenção grandiosa, tá? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui já tem uma dica a respeito da palavra de Deus. Eu esmiucei tudo isso ontem, tá bom? Pesquisa lá no programa de ontem que você vai encontrar. E o verso 3 tem ali a liberação de uma promessa. Quando o salmista diz assim, ó: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera, tem bom êxito, né? Tem ali
bom sucesso, é bem sucedido. Então, o segredo está na palavra de Deus, o segredo está nos tipos de conselho que você acata, quem é a pessoa que te influencia, te orienta, te aconselha, tá? Em quem você se inspira. É uma pessoa de Deus? É uma pessoa que realmente tem um caráter cristão transformado? É uma pessoa que tem uma aliança com Deus? Tudo isso nós precisamos estar muito atentos, para poder recebermos esta promessa liberada sobre as nossas vidas que está no verso de número 3, porque Deus nos levanta como resposta para as nações, espiritualmente falando, libertação de vidas, cura, transformação, restauração, através da minha e da tua vida. Porque quando a Bíblia diz a respeito de que nós somos árvores de Deus, aqui no verso 3, plantados nele, junto ribeiros de água, significa na presença de Deus. E aí então o que é que eu vou produzir? O que é que eu vou frutificar? Aquilo que vem diretamente de Deus, como resposta, como alimento, como cura para as pessoas, né? E lá em Ezequiel 47:12 também está escrito que o nosso fruto, ele serve de alimento. Mas as nossas folhas servem de remédio. Remédio é para quê? É para alguém que já se encontra doente. Então, quando eu obedeço, quando eu sou fiel, quando eu tenho uma aliança com Deus, Deus vai me levantar e me usar para curar quem já está comprometido, quem já está diagnosticado, tanto no físico quanto no espiritual, quanto na alma também, porque são as 3 áreas que as pessoas podem se enfermar, adoecer ou até mesmo morrer. Tá? Então Deus quer te usar para curar, para restaurar e até mesmo para ressuscitar vidas no espírito, na alma e no corpo. Deus, ele tem esse poder. E lá em João está escrito que nós faremos as mesmas obras que Cristo fez e obras ainda maiores, tá? No capítulo 12 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Isso está registrado. Obras ainda maiores. Então Deus quer te usar, Deus tem prazer em te usar, mas existe uma enorme diferença, e isso está lá em Malaquias 3,18, que diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por que é que eu estou falando isso? Porque aqui no Salmos de número 1, ele é gritante essa diferença entre essas 2 classes de pessoas. Ontem nós falamos a respeito do justo. Justo é igual o santo. Santo é alguém separado para Deus e para a sua obra, para as coisas de Deus. Santo é isso. Justo é quem? É alguém que é justificado por Deus. Alguém que foi pecador, sim, errou, pecou, caiu, mas conforme o seu arrependimento, confissão e abandono da prática pecaminosa, essa pessoa ela é justificada por Deus. Então ela recebe esse título, ela é ajustada em Deus. É igual uma porca e um parafuso, ela é bem ajustada. É isso que significa a palavra justificação na Bíblia, tá bom? Então nós somos justos em Deus, justificados em Deus. O justo, ele tem um resultado e um final diferente daquele que pratica a impiedade, daquele que é ímpio, daquele que conhece ao Senhor, mas escolhe permanecer nas obras da carne, escolhe estar separado das coisas de Deus. E aqui eu continuo o Salmo de número 1 a partir do verso 4, que é a sequência do que nós iniciamos ontem, tá? Olha o que diz o verso 4 do Salmo 1. Não são assim os ímpios. Não são assim como? Não têm os mesmos direitos, não têm as mesmas heranças, não têm os mesmos resultados, não gera os mesmos tipos de frutos, tá? Eles não vão herdar promessas de bênção, de vitória, de prosperidade, de saúde, de alegria, de família firmada e consolidada em Deus, feliz, satisfeita, realizada. Não é levantado e nem usado para curar outras vidas, para alimentá-las, para trazer refrigério, sombra, descanso, alívio.
Sabe quando você conversa com alguém de Deus e você fala, poxa, eu sinto tanta paz quando eu estou conversando com aquela pessoa? Ou às vezes você sente até a presença de Deus. Só de estar na companhia de uma mulher, de um homem de Deus, firmado em Deus. Não são assim os ímpios. Olha o que o verso 4 diz. Mas são como a moinha que o vento espalha. Gente, a moinha que o vento espalha. Vocês já viram assim um monturo, um montão de palha? É igual folha seca, né? Nessa época do ano a gente está aqui no finalzinho do outono, né? A próxima semana já vamos virar a estação aí para inverno. E no outono, uma das características dele é o quê? É as folhas caírem das árvores. Elas caem vivas, ainda estão verdes, viçosas e bonitas. Mas até o final daquele dia ou no dia seguinte, essas folhas vão estar amarronzadas, secas, com aspecto de velhas. E aí a gente sempre varre, né? Principalmente em Apucarana, hoje eu moro nesta cidade, é uma cidade que venta demais. Então, quando as folhas caem, fica aquele monturo de folhas na frente da nossa casa. Aí a gente varre e já tem que recolher logo e pôr no lixo. Por quê? Porque se bater um vento, espalha. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no verso 4 do Salmo 1 significa isso. Aquele que é ímpio, ele vai ser assim, como essa folha seca. Não vai ter utilidade, não vai ter raízes, não vai ter um endereço fixo, não vai estar firmado, não vai estar plantado. Vai estar cada hora em um lugar. Por quê? Porque o seu caráter ele é descoberto, porque pratica impiedade, porque faz maldade, porque fofoca, porque são obras da carne que pratica, porque prejudica as outras pessoas e até mesmo ministérios, igrejas, casamentos, famílias. Essas são as obras de quem não está em Deus. E é o próprio Deus que envia como se fosse um vento e sopra e espalha e espanta e manda para longe. Olha o que o verso 5 nos diz. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Até por certo tempo, e é um tempo curto, pequeno, os ímpios podem tentar nos enganar, se fazem de amigos, se aproximam, querem nos presentear. Muitas pessoas às vezes querem nos comprar com presentes. Mas primeiro, o Espírito Santo não vai nos deixar enganados. O discernimento de espíritos ele é aguçado. Sabe quando você sente que não tem uma testificação? E às vezes você olha e você fala assim, nossa, parece que tem alguma coisa estranha ali naquela pessoa. Os olhos dela, ou então o comportamento, o posicionamento, a fala dela denuncia, condena. É isso. Deus não vai deixar os ímpios subsistirem no juízo. Não vai permanecer. O Senhor ele vai se encarregar de mostrar para você e para mim quem é quem. E quem vai permanecer ao nosso lado? Apenas os escolhidos de Deus, apenas quem quer ter uma vida verdadeira e transparente em Deus. Ter as suas raízes bem fundamentadas e plantadas em Deus. Vai frutificar o mesmo tipo de obra, de fruto. Lá em Mateus 12:33, o próprio Jesus disse: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Pelo fruto os conhecereis. Isso é um clássico da Bíblia. Isso é algo libertador que o próprio Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. Então é gritante a diferença entre o justo e o ímpio. E não é só aqui em Salmos, não é só em Malaquias, não é só em Mateus que nos registra isso. É a Bíblia inteira.
A Bíblia fala também de uma forma simbólica sobre a diferença entre o joio e o trigo. Eles são até parecidinhos, né? Se você pegar os dois assim e colocar um do lado do outro. Parecidos, mas não iguais. Quando eu me converti, eu lembro que eu era adolescente, eu tinha 15 anos, quando eu tive aquele encontro real mesmo e verdadeiro com Jesus. E o pastor da igreja, o pastor Dorival Salvador, um abraço para ele, para a pastora Ana Salvador, lá de São Paulo. São queridos que nos ensinaram muito da palavra e da presença de Deus. E o pastor Dorival, quando ele pregava, ele sempre falava, ó, não pode ser crente denorex. Eu nunca vi um denorex, gente, porque não é da minha geração, é de gerações antigas. Mas para quem é da geração antiga, ele falava que denorex é que parece, mas não é. Ele falava assim, olha, é igual o joio e o trigo. Parece crente, tenta falar como crente, se veste como crente, quer se comportar como crente, mas chega uma hora que as obras denunciam, o fruto denuncia. Pode parecer, mas na essência não é. E chega uma hora que a máscara cai. Chega uma hora que as obras são denunciadas. Chega uma hora que toda a verdade vem à tona. É muito sério isso que nós estamos falando. Porque eu não estou falando de experiências minhas, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Eu estou falando do que a palavra nos alerta, nos orienta. E tem tantas pessoas que estão decepcionadas com igrejas justamente por isso. Porque dentro da igreja existem duas classes de pessoas. Mas isso não é culpa da igreja, isso não é culpa da liderança, dos pastores que dirigem a igreja, porque o próprio Jesus disse que é Ele quem faz a separação entre o joio e o trigo. Nós não temos essa capacidade nem a permissão por Deus. Porque enquanto o joio está lá dentro, ele está tendo a oportunidade de ser ministrado, de receber a palavra, de se arrepender, de se converter, de mudar, né, as suas atitudes, a sua forma de ser, de agir, de reagir. O seu caráter pode ser transformado. Ele está tendo ali oportunidade de transformação. Mas se ele não quiser, Deus não vai forçar ninguém. Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Você concorda comigo que quem está do lado de dentro não vai bater na porta? Então ele está do lado de fora. Se abrir, eu entrarei, Jesus diz. Cearei com você e você comigo. Ou seja, se você e eu permitirmos o Senhor entrar na nossa vida, na nossa casa, Ele vai organizar ela. Ele vai limpar, Ele vai colocar tudo no devido lugar, Ele vai transformar, Ele vai curar. Então você que um dia se decepcionou com a igreja e saiu da igreja por causa de pessoas, saiba que a igreja ela é um hospital, é um lugar para receber todos os povos. A Bíblia diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então todas as pessoas são bem-vindas. Por quê? Como um hospital, qual a finalidade quando a gente vai num hospital? Ser tratado, ser curado. Mas isso se nós quisermos, se nós pegarmos a receita, se nós pegarmos os remédios e fazermos o uso certinho do jeito que o médico manda. Amém? Colocar as vitaminas em dia, os nutrientes, fazer os exames, restaurar aquilo que precisa ser ajustado. Então, cabe a nós. Por isso que eu digo que a igreja é um hospital. Igual aqui, ó. A Motivasat é uma igreja ambulante, virtual. Olha o público que nós temos aqui. Olha quantas ovelhas e quantas pessoas estão sendo alimentadas. Só que aí, nós estamos fazendo a nossa parte, tanto eu quanto o bispo. Nós liberamos a palavra. Nós passamos a receita do céu, o receituário, né, o atestado médico aqui. Só que aí vai de cada um de vocês que está recebendo a palavra, aplicar ela na vida, para ter aí um diferencial na sua história. Ser curado, liberto, transformado, restaurado.
sempre comparecer no consultório, que é a igreja, continuar sendo alimentado. A igreja também é como se fosse a Arca de Noé. Quem lembra aqui da Arca de Noé? Jesus diz que perto da volta dele, a segunda volta dele vai ser como nos dias de Noé. O povo vai seguir na vida normalmente, não é o que Jesus disse? Lá em Mateus 24 tem o sermão. As dores, o princípio das dores, o retorno dele. Só que a Arca de Noé, primeiro, ela foi fechada pela parte de fora, que foi a mão de Deus que fechou. Fora da arca havia o quê? As águas do dilúvio que provocavam morte. Fora da igreja tem morte também. Por isso que é essencial que todos os tipos de pessoas estejam dentro da igreja, dentro da arca, dentro do hospital. Só que dentro da arca, como tinha toda a sorte de animais, eles comiam lá dentro, eles se reproduziam lá dentro. E eles também faziam o 2 lá dentro, né, gente? Defecavam lá dentro. Então vocês imaginam o cheirinho que devia ser lá. Ó, fedia. Mas mesmo fedendo, dentro da arca tinha o quê? Vida. Então você que um dia se decepcionou com a igreja, tenha isso em mente. Ah, eu não vou na igreja de fulano de tal, ou de ciclano, ou de beltrano, por causa disso e daquilo. É um hospital, é uma arca. Tem seres humanos, e aonde tem seres humanos, vai ter problema, vai ter divergências, vai ter opiniões diferentes. Mas tem vida. Por quê? Porque Deus está dentro da igreja. Deus é o Senhor da igreja. Jesus Cristo morreu por ela e é o nosso noivo. Então na igreja tem vida. Na igreja tem banquete, tem alimento, porque a palavra de Deus ela é representada como pão. É o alimento que você e eu precisamos. Então você que se decepcionou com a igreja ou com alguém, volta logo. Retorne à presença do Senhor. Tenha em mente que dentro da igreja vão haver pessoas que estão adoentadas espiritual, ou na alma, ou no físico. Pessoas que ainda não foram libertas e transformadas vão te magoar, vão te ferir. E isso é normal. Você é uma pessoa que está amadurecendo espiritualmente. Amém? Então, a igreja é isso. Você que um dia se feriu, você que um dia se decepcionou, você que um dia saiu da igreja, seja por qual for o motivo, o Senhor faz um convite para você e para mim hoje. Volte. Esteja dentro da casa do Senhor. Esteja no local que há libertação, há alimento, há cura, há transformação, há renovo, há avivamento, há salvação da tua família, libertação de vícios. E vícios não são apenas os visíveis, como drogas, alcoolismo, tabagismo, né, que é o cigarro. Não, existem outros tipos de vícios também. Vício da maledicência, que é falar mal das pessoas. Vício da calúnia, vício da fofoca, vício da inveja. Aonde é que eu posso ser liberto e curado desses vícios? Na igreja, na casa de Deus. Sendo alimentado pelo pão da palavra, como nós estamos fazendo aqui agora de manhã. E aí existe essa diferença entre o justo e o ímpio. Verso 6. Verso 5 ainda, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, o próprio Deus se encarrega. Ele quer tratar. Se a pessoa não quiser, ela não vai permanecer. Nem os pecadores na congregação dos justos. Existem pessoas que saem da igreja porque são feridas. E aí elas precisam voltar para serem transformadas e curadas. Mas existem pessoas que já decidiram, não querem ser de Deus, não querem estar na presença do Senhor. E aí elas por si mesmas saem. É o que está falando o texto aqui, ó, o verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. É o que Jesus disse em Mateus 12:33. A árvore ela é conhecida pelo fruto. Então, aquele que decide permanecer nas obras da carne, aquele que decide permanecer como ímpio, é o que a palavra diz aqui no verso 6 do Salmo 1. Não vai permanecer. O caminho do ímpio vai perecer. Mas quem é justo vai retornar à presença de Deus. Vai retornar à casa de Deus. Vai aceitar ser trabalhado, transformado, liberto, curado, restaurado, renovado, revivificado. Deus tem tudo isso para você, porque Deus conhece o caminho do justo. E Deus hoje, através dessa palavra, estende a mão para mim e para você e diz: olha, eu te tomo pela sua mão direita, eu vou te edificar, eu vou te sustentar, eu vou conduzir os seus passos. E a sua vida vai glorificar ao nome de Jesus, porque você é um justo e um justificado na presença dele. Eu quero orar com você agora. Amém? Este é o Salmo de número 1. Tem muitas pérolas dentro dele para a gente retirar, mas aos pouquinhos a gente vai liberando aqui na porção nossa de cada dia, igual o maná, né? Tem uma porção específica para cada dia. E a porção dessa sexta-feira, dia 17 de julho, foi essa. Mas você que quer mais de Deus, esteja conosco hoje na mini vigília, ativando o Espírito Santo em nós. Vai ter pregação da palavra, vai ter oração, vai ter aconselhamento, vai ter imposição de mãos, revelação. Se programe, é só às 10 horas da noite, ó, faltam quase 12 horas para ela começar. 10 horas da noite eu te espero na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379 Barra Funda. Acaba meia-noite, das 10 da noite até meia-noite, bem rapidinho, mas essencial, e pode mudar por completo a sua vida, a sua história. Vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento. O momento está ligado na terra, está ligado no céu. Amém? Ah, Senhor, muito obrigada pela tua bondade. Senhor, nós somos tão agraciados. Obrigada, Senhor, pelo presente que é a tua palavra, porque o teu Espírito Santo nos ensina ela. Porque o Senhor é o nosso professor, o Senhor tem nos capacitado a entendermos, a compreendermos a tua palavra, a podermos ensiná-la diariamente através desse veículo tão abençoado que é a Rádio Motiva Sat. Ela está há 11 anos no ar. Ah, Senhor, beneficiando tantas vidas em tantos lugares no planeta Terra, em tantos países, em tantas cidades, em tantos bairros, em tantas histórias, Pai. Tem vidas que já passaram pela Motiva Sat e já estão aí com o Senhor. Olha que coisa linda, quantos frutos o Senhor tem usado através desta rádio. Nós te glorificamos. Obrigada pela obediência no coração do teu servo, o Bispo Isaac Souza, em fazer esta rádio com essa finalidade de alcançar e abençoar tantas vidas, Pai. Conserve-o assim e continue usando como teu instrumento na terra. Pai, eu te agradeço pela vida da irmã Elisete Santos, que hoje está de aniversário. Que o Senhor redobre a saúde e os anos de vida da tua serva com muita alegria. Que as mais ricas bênçãos venham alcançar e ornar a vida dela por completo, sua casa, sua família. Obrigada, Senhor, pela vida da Mari Castilho e de toda a sua família, sua casa, o pastor Wellington, a Franciele, a Denise, o Daniel, a Thay, a cada um deles, ó Pai. Obrigada, Deus. Obrigada por cada integrante desta família abençoada. Obrigado pela Maria Diniz, pela Tânia Diniz, sua casa, sua família, a Sônia Nunes. Obrigado pela missionária Ariana, Senhor, seu marido, sua casa, sua família. Obrigada, Deus, pela Vânia Wonks, pela Sandra Ferreira de Jandaia do Sul. Obrigada, Senhor, por cada ouvinte, por cada internauta, por cada crente, pelo presbítero Donizete, a diaconisa Carmen de Bom Sucesso, que diariamente estão aqui conosco. Obrigada por cada uma dessas vidas, pela Juliana e o Silvio de Apucarana, suas filhas, ó Pai,
pelo seu genro, pela sua família, pela sua casa. Deus, eu te louvo por cada uma dessas vidas, dessas casas, dessas famílias, dessas histórias que são alcançadas na manhã desta sexta-feira pelo Senhor. Obrigado pelas portas abertas, ó Deus, que o Senhor está executando uma grande e poderosa obra. Obrigada pela quebra de maldições, de cadeias e algemas espirituais, cativeiros espirituais. Obrigado pela cura emocional em vidas que estavam adoentadas. Obrigada, Senhor, pela vida da Tiffany, do Carlinhos, ó Deus, que estão mergulhando na Tua presença e decidiram, Senhor, estar na Tua casa. Obrigada, Deus, pela transformação da história desses jovens, por cada família, por cada casa representada. Obrigada pelos oficiais. Obrigada pelos integrantes do Renovar o Worship, Senhor. Obrigada, Deus, por cada intercessor, por cada idoso, por cada casal, por cada família, por cada criança, cada adolescente, cada pessoa madura. Senhor, por cada vida que passa na porta da igreja e é atraído pela Tua presença, Senhor, e se rende. Obrigada pela vida do Tiago, Senhor, que foi ministrado, pela vida do Bispo Isaac, quando esse foi apenas comprar um medicamento e ali ele pôde sentir o Teu Espírito Santo na vida do Bispo e o Bispo evangelizou ele e hoje ele já está recebendo a semente da Tua palavra e sendo ministrado. Obrigada por cada vida que o Senhor nos presenteia, obrigada por cada idoso que nós pudemos visitar esta semana, que estavam adoentados, e nós oramos e levamos a Tua Santa Ceia na casa deles. Obrigado por essa grande obra que o Senhor está realizando diariamente, Pai, aonde o Senhor tem nos enviado, em tantas cidades, em tantos estados, em tantos locais, ó Pai. Eu te louvo pela grande e poderosa obra que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado porque podemos ser gestantes espirituais e gerarmos para o Teu reino vidas, curas, libertações, transformações. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro e nos escolheu para uma grande obra e tem nos transformado em instrumentos Teus nesta terra. Não somos merecedores, mas a Tua graça e misericórdia nos tem alcançado. Obrigada por todas as oportunidades que temos em estarmos na Tua presença e na Tua casa todos os dias. Obrigado pelos amigos, pelos familiares, por todos, ó Deus, que o Senhor tem nos confiado. Ministrar e sermos ministrados. Pai, eu me despeço agora do Teu povo, mas eu peço que a Tua presença permaneça com cada um. Que o Senhor continue nos edificando e prepare um final de semana abençoado. Eu consagro e entrego a Ti a vigília de hoje, os cultos que haverão no domingo, todo o nosso final de semana, que haja livramento, que haja toda sorte de bênçãos e cura e transformação e libertações. Que o Senhor nos surpreenda com presentes dos céus durante esses dias no final de semana. Guarde aqueles que estão nas estradas, em viagem, guarda a nossa família, os nossos parentes, a tudo que se chama pelo nosso nome, seja escondido pelo sangue de Jesus Cristo, que faz a separação entre nós e as trevas e todo tipo de ataque espiritual, físico, intelectual, emocional. Livra-nos por completo, cura-nos por completo. Somos Teus e pertencemos a Ti. Obrigada por tudo, Senhor, em absoluto, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós cremos, nós confiamos e nós agradecemos ao Senhor por toda a bondade e fidelidade que diariamente Ele dispensa sobre nós. Amém? Esse é o nosso programa que já está chegando ao fim. Femininas desta sexta-feira. Lembrando que na segunda a gente volta com força total. Amém? Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, programa Renovar com ele, Bispo Isaac Souza, homem de Deus,
o meu amado, né? Marido, esposo, pastor, bispo, amigo. São tantos atributos. E que Deus use a vida dele poderosamente nesta sexta-feira para te ministrar. Fique conosco, continue ligadinho na Rádio Motivasat, que está com você sempre, aonde você estiver. Amém? Deus abençoe. Pronta pra trilhar essa nova jornada.